Atualmente, a maior notícia internacional é a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Com a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, a situação internacional está mais uma vez passando por grandes mudanças. Alguns afirmam que o domínio do petróleo, vigente há 61 anos, está prestes a acabar. Vamos analisar esse tema a seguir. Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais países produtores de petróleo do Oriente Médio, anunciaram repentinamente que vão se retirar da OPEP e da OPEP, mais a partir de 1º de maio. O governo dos Emirados Árabes Unidos anunciou sua retirada em 28 de abril pela agência WAM. Ao anunciar a decisão de se retirar, o governo dos Emirados Árabes Unidos afirmou que essa decisão reflete a composição energética em mudança, incluindo a estratégia de longo prazo e a visão econômica do país, bem como a aceleração dos investimentos na produção doméstica de energia. Afirmou que isso reforça nossa determinação em atuar de forma responsável, confiável e voltada para o futuro no mercado global de energia. Os Emirados Árabes Unidos informaram que, ao deixarem a OPEP, ganharam flexibilidade ao se livrarem das obrigações de produção. Afirmaram que não consultaram nenhum país antes de sair da OPEP. A OPEP operava atribuindo cotas de produção de petróleo a cada país membro, controlando o fornecimento global. Esse sistema foi muito eficaz para manter o preço internacional do petróleo acima de certo nível, mas ao mesmo tempo funcionou como um mecanismo que restringia fortemente as estratégias de produção de cada país individualmente. Para os Emirados Árabes Unidos, essa estrutura virou um fardo crescente. Os Emirados Árabes Unidos investiram enormes quantias de capital nos últimos anos para expandir agressivamente sua capacidade de produção e, de fato, atingiram uma capacidade de produção de mais de 4 milhões de barris por dia. No entanto, devido à cota estabelecida pela OPEP, essa situação de não poder utilizar plenamente essas instalações continuou se repetindo. Isso criou uma estrutura que limitava o retorno do investimento e entrou em conflito com a estratégia econômica nacional, tornando o conflito com a Arábia Saudita ainda mais evidente. A Arábia Saudita prefere reduzir a produção para manter os preços do petróleo, já os Emirados Árabes Unidos buscam aumentar a produção para ganhar mercado. Dentro da mesma organização, as direções estratégicas estavam completamente opostas. Esse tipo de conflito não é apenas uma diferença temporária de opinião, mas pode ser visto como um conflito estrutural decorrente de diferenças fundamentais nas políticas energéticas. A decisão de se retirar desta vez é interpretada como um sinal de que esse conflito chegou a um ponto em que não pode mais ser resolvido. Com a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, o país agora está em uma posição em que pode ajustar livremente sua produção de acordo com a demanda do mercado e sua própria estratégia nacional, sem mais restrições externas de produção. Isso significa que a capacidade de produção, que estava reprimida até agora, pode finalmente ser liberada para o mercado. Especialmente considerando a situação recente no Oriente Médio e a demanda global por energia, a possibilidade de os Emirados Árabes Unidos aumentarem gradualmente sua produção está sendo considerada bastante alta. Em 2019, o Catar saiu, e depois, em 2026, os Emirados Árabes Unidos também se retiraram da OPEP, o que causou um grande impacto na influência da OPEP, liderada pela Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos eram o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP, o que reduzirá ainda mais a influência da Arábia Saudita. Além disso, há avaliações interessantes sobre essa decisão. Alguns acreditam que a estratégia do presidente Donald Trump teve certo sucesso. O presidente Donald Trump tem sido um forte crítico da OPEP desde o início do seu mandato. Ele afirmou publicamente várias vezes que a OPEP está limitando artificialmente a produção para aumentar os preços internacionais do petróleo e que, por causa disso, consumidores do mundo todo estão sendo prejudicados. Em especial, ele chegou a usar a expressão de que a OPEP é um cartel que manipula os preços contra o mundo, aumentando ainda mais a pressão sobre o grupo. Nesse contexto, a saída dos Emirados Árabes Unidos representa mais do que a retirada de um país membro. A Reuters considerou esse caso um exemplo de que a postura anti-OPEP do presidente Trump criou fissuras reais. Ou seja, a estrutura de cartel, criticada há tempos pelos Estados Unidos, começou a se abalar por dentro. Especialmente pelo fato de um país como os Emirados Árabes Unidos, que possui tanto capacidade de produção quanto influência, ter se afastado, o simbolismo é muito grande. Além disso, segundo uma reportagem do The Guardian, há outro aspecto a ser considerado. O enfraquecimento da influência da OPEP significa também uma redução no controle sobre os preços, o que pode aumentar ainda mais a volatilidade do mercado. Antes, grandes produtores de petróleo mantinham a estabilidade ajustando a oferta por negociações. Se essa estrutura for rompida, cada país decidirá sua produção conforme seus interesses. Nesse caso, é provável que excessos e faltas de oferta se repitam, causando grandes oscilações nos preços.
Em momentos como o atual, com o Oriente Médio instável, a volatilidade pode aumentar ainda mais. Quando guerras ou bloqueios marítimos coincidem com mudanças na oferta, o mercado pode se desorientar e oscilar fortemente. Nesse ambiente, consumidores e produtores enfrentam mais dificuldade para prever, tornando o mercado de energia ainda mais instável. Alguns acreditam que isso pode beneficiar a Coreia, já que os Emirados Árabes Unidos são seu segundo maior fornecedor de petróleo. A Coreia importa cerca de 11,7% do petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Se os Emirados produzirem de forma independente, a produção pode aumentar muito. Se isso ocorrer, cresce a chance de a Coreia importar energia mais barata a médio e longo prazo. Claro, atualmente o Estreito de Hormuz está bloqueado, então é difícil fazer previsões precipitadas de curto prazo. Como há uma grande possibilidade de que os Emirados Árabes Unidos aumentem a produção, há avaliações de que a Coreia pode se beneficiar até certo ponto. Há reações na indústria nacional de que o aumento da produção de petróleo dos Emirados Árabes Unidos pode trazer efeitos positivos. Caso os Emirados Árabes Unidos aumentem a produção, há previsões de que o sistema da OPEP pode ser abalado e outros países podem entrar na competição para aumentar a produção, o que pode causar uma queda nos preços internacionais do petróleo. Então, por que os Emirados Árabes Unidos tomaram essa decisão de repente? Primeiro, como já mencionei, os Emirados Árabes Unidos sempre demonstraram não gostar nada da política de limitar a produção de petróleo sob o sistema da OPEP. Especialmente, houve muitos atritos com a Arábia Saudita. Não foi apenas uma ou duas vezes que os Emirados Árabes Unidos entraram em conflito com a Arábia Saudita por causa de conflitos por procuração. Eles têm tido conflitos contínuos na África e na região do Oriente Médio. Avalia-se que a guerra no Oriente Médio foi decisiva. Os Emirados Árabes Unidos sofreram muito com os ataques do Irã. O Conselho de Cooperação do Golfo, liderado pela Arábia Saudita, teve resposta passiva. Apesar de defenderem ataques ao Irã, não tomaram medidas concretas. Eles apenas faziam declarações verbais de condenação e expressavam pesar, mesmo quando os portos de Fujairah e Jebel Ali, vitais para os Emirados Árabes Unidos, foram atacados por forças iranianas. Os Emirados Árabes Unidos esperavam e exigiam a ativação imediata das Forças de Escudo da Península, que é o sistema de defesa conjunta do Conselho de Cooperação do Golfo, bem como uma forte resposta militar conjunta. Mas o Conselho de Cooperação do Golfo mostrou uma postura passiva em relação a isso. A Coreia do Sul forneceu munições de artilharia rapidamente, ajudando muito na defesa dos Emirados Árabes Unidos, o que resume a situação. Por isso, parece que os Emirados Árabes Unidos decidiram deixar a OPEP tendo a guerra no Oriente Médio como ponto de virada. Parece que os Emirados Árabes Unidos escolheram uma linha de ação centrada nos próprios interesses, decidindo aumentar sua participação no mercado e vender o máximo possível de petróleo no mercado internacional, mesmo que isso signifique aceitar uma queda gradual nos preços do petróleo. Claro, há vozes expressando preocupação em relação a isso. Com a intensificação da disputa pelo controle entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, núcleo da OPEP, a já instável situação do Oriente Médio pode ficar ainda mais imprevisível. O pânico do mercado, durante o colapso do acordo de corte, pode elevar temporariamente o preço do petróleo, mesmo sem mudança na oferta ou demanda. Por isso, para a Coreia, é importante entender bem essa situação. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já demonstraram rivalidade no Iêmen, tornando quase inevitáveis conflitos futuros entre eles. Outro ponto importante deve ser considerado. O ponto é que a saída dos Emirados Árabes Unidos desta vez não deve ser vista como um evento isolado. Já existem precedentes. Em 2019, o Catar se retirou da OPEP e mudou sua estratégia para se concentrar no gás. E desde então, insatisfações internas continuaram sendo levantadas. Em 2024, Angola saiu da OPEP por questões de cota de produção, ampliando as divisões no grupo. Vemos que todos os países preferem expandir a produção e aumentar sua participação no mercado, em vez de manter os preços. Países que ampliaram sua capacidade de produção, mas seguem limitados por cotas, inevitavelmente ficam insatisfeitos. A estrutura da OPEP está cada vez mais em conflito com as estratégias econômicas dos países. Alguns países membros já têm produzido acima da cota, de forma não oficial, ou mostrado uma postura pouco comprometida em relação ao acordo de redução da produção. Embora mantenham a aparência de cooperação, na prática, cada país já começou a agir por conta própria. Nesse contexto, o fato de um país influente como os Emirados Árabes Unidos ter escolhido sair primeiro é interpretado como um sinal bastante significativo. Agora, para os outros países, surgiram opções. Decidir se ficam no cartel e aceitam as restrições ou saem e adotam uma estratégia centrada em seus interesses. Com os preços do petróleo altos, a tentação de aumentar a produção cresce. Então, outros países podem considerar sair também. Se isso acontecer, pode ficar difícil para a OPEP manter sua coesão.
A saída de um país pode levar à saída de outros, e quando esse movimento se torna uma reação em cadeia, a própria organização pode ser abalada. A situação atual pode estar apenas no começo. É importante prestar atenção ao fato de que isso pode não terminar apenas com os Emirados Árabes Unidos. A decisão dos Emirados Árabes Unidos reflete a lição de que alianças sem garantias de segurança são insignificantes. Quando o Irã atacou os portos de Fujairah e Jebel Ali, rotas alternativas ao Estreito de Hormuz, com drones em março, os aliados do Conselho de Cooperação do Golfo mostraram quase indiferença. Para os Emirados Árabes Unidos, não faz sentido permanecer em um cartel ineficaz enquanto sua sobrevivência está em risco e sua produção é limitada. Agora, os Emirados Árabes Unidos devem investir enormes quantias de dinheiro do petróleo, com base em sua capacidade de aumentar a produção, para construir um sistema de defesa independente e focar totalmente na transição para a indústria de energia do futuro. Isso representa não só uma mudança econômica com o preço do petróleo, mas uma reorganização geopolítica no Oriente Médio, de um sistema centrado na Arábia Saudita para um sistema multipolar, com cada país buscando sobreviver. Agora que começou a haver fissuras no poder do petróleo, é um momento em que nosso país, a Coreia do Sul, que depende de importações para suprir mais de 90% de sua energia, precisa observar atentamente como nunca antes, para saber se essa situação se tornará uma nova oportunidade em meio à crise ou o início de uma tempestade violenta.